a necessidade e importância das reuniões de oração. Esse seria, basicamente, o tema. E esse conteúdo que eu me utilizarei aqui é do livro do Joel Bick, chamado Família na Igreja, ou melhor, A Família na Igreja, ouvindo os sermões e participando das reuniões de oração. O que a gente vai considerar aqui é somente a parte sobre participando das reuniões de oração. Aí eu me utilizei aqui do início dessa parte da última parte dele, que ele vai tratar sobre a necessidade e vai falar sobre a importância das reuniões de oração. Então esse seria o tema deste breve estudo que nós consideraremos nesta noite. A necessidade e importância das reuniões de oração. E o texto que nós leremos inicialmente será o texto de Atos capítulo 1, verso de número 14. Atos, capítulo de número 1, verso de número 14. O texto diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Como falei, meus irmãos, participar das reuniões de oração é algo que é realmente não somente necessário, mas importante, como nós estamos propondo aqui no tema, como um tema nesta noite. E o Joel Bick, ele vai realmente apresentar isto com brevidade, mas trazendo um tom de que realmente é algo que nós jamais devemos desconsiderar. O Charles Spurgeon, um pregador batista, certa vez escreveu o seguinte, eu até coloquei um trecho do que ele escreveu numa mensagem que mandei no grupo da igreja, dizendo o seguinte: nós jamais veremos muita mudança para melhor em nossas igrejas em geral, até que a reunião de oração ocupe um lugar mais alto na estima dos cristãos. Então, se nós queremos realmente ver uma mudança na Igreja de Cristo, não somente na nossa igreja em particular, mas na Igreja de Cristo, no mundo, no reino de Deus, nós estaremos empenhados não somente em orações particulares no nosso lar, mas também em reuniões de oração comunitária. E para este pregador, quando ele vai falar sobre a reunião de oração, ele está se referindo a uma reunião formal, numa hora determinada, com o propósito de se ocuparem em oração. Só que quando nós olhamos para os nossos dias e para as igrejas espalhadas por aí, nós lamentamos, porque o que acontece? Em muitas igrejas, as reuniões de oração elas têm realmente sido esquecidas. É o tipo de coisa que muitas pessoas não praticam, muitas igrejas realmente não têm, e quando tem, infelizmente, é um número bem pequeno de pessoas. Eu sei que em alguns contextos, durante a semana, fica quase impossível, para algumas pessoas conseguirem ir até a igreja, mas há muitos que têm liberdade, têm tempo, podem se deslocar para ir à igreja, orar comunitariamente, mas não fazem isto. Você encontra uma igreja com, 200 membros, vai na reunião de oração, tem 25. Como assim? 200 pessoas, só 25 na reunião de oração. Isso é o que acontece realmente em muitos lugares. Mas nós não devemos seguir esse tipo de prática de forma alguma. Nós precisamos realmente valorizar as reuniões de oração. E por que razão? Porque a igreja que não ora seriamente e conjuntamente não pode esperar experimentar reforma e reavivamento. Uma igreja que não considera a oração com seriedade e se empenha nisto, nunca poderá esperar reforma na igreja e um reavivamento na igreja.
Nós não podemos esquecer que nas igrejas, no período da Reforma, eles mantinham sempre reuniões regulares de oração. E você não deve nunca se surpreender com o fato de que a fé reformada tenha experimentado mais reavivamento na Coreia do que em qualquer outro lugar no mundo no último meio século. Por quê? Quando os cristãos ali se reuniam 365 manhãs para orar. Eles se reuniam para orar, para clamar ao Senhor. Nós então devemos realmente, meus irmãos, amar e nos empenhar para estarmos em oração corporativa, como a que nós estamos nos organizando para fazer agora. Então, é realmente necessário, se queremos ver o avanço do reino de Deus, a prosperidade da Igreja de Cristo, a santificação da Igreja de Deus e nossa, em particular, nós devemos, com sinceridade e alegria, nos empenharmos na oração. É realmente necessário, tão necessário como é você, todos os dias, separar durante a manhã, tarde e noite, tomar a sua água ou ingerir o seu alimento. Se trata de necessidade. Uma necessidade da nossa alma e uma necessidade nossa para que nós possamos realmente realizar a boa obra do Senhor neste mundo. Porque nós verdadeiramente dependemos de Deus para fazer o que nós fazemos, né? Nós não somos independentes. E uma igreja que ora é uma igreja que revela dependência de Deus. Como nós já falamos em alguma outra ocasião aqui, sobre a ideia da independência divina, nós já aprendemos que a Deus ele é independente. E quando falamos que Deus é independente, o que é que nós estamos querendo dizer com isto? É que Deus ele é autoexistente, ele não veio a existir, ele sempre é o que é, ninguém criou Deus, ele é, portanto, autoexistente e ele é também autossuficiente. Isso significa que o Senhor ele não precisa de mim nem de você. Ele não precisa de nós para nada. Ele é autossuficiente. Olhamos para esta realidade, deste atributo de Deus, da sua independência divina, e nós pensamos sobre Cristo. E nós sabemos que Cristo é Deus igual ao Pai. Cristo é Deus igual ao Pai, igual em poder e glória. Da mesma substância, iguais em poder e glória. Isso é o que nossos padrões doutrinários nos ensinam. Mas ainda sendo Deus, na sua humilhação aqui neste mundo, Cristo, sendo Deus, ele orou. Nós encontramos em várias ocasiões na Escritura Sagrada o Senhor Jesus Cristo clamando ao Pai, orando a Ele, se colocando assim numa vida de dependência do seu Pai. Isso deve nos conduzir a entender que se Cristo, que é independente igual ao Pai, se sujeitou numa vida de dependência ao Pai, por que nós não faremos isto? Nós devemos, então, nos empenhar semelhantemente a Cristo, o nosso padrão perfeito de tudo nesta vida, numa vida dedicada à oração. Então, a oração é realmente necessária. Para nós, é uma grande necessidade. Mas então, qual a importância das reuniões de oração? Um estudioso, citado por Joel Bick neste livro, escreve o seguinte sobre a importância da oração. Ele vai dizer assim: você pode dizer com um razoável grau de precisão o que a igreja é pelo comportamento ou consistência da reunião de oração semanal. Há genuíno interesse evangelístico? Ele pergunta. Se assim é, será expresso nas orações. Há um desejo sincero pela conversão dos membros não convertidos da família? Se é assim, isso com certeza virá à tona. Existe uma visão mundial e um desejo fervoroso por reavivamento e pela glória do nosso Redentor no meio das nações do mundo? A igreja então se empenhará nisto, em oração. Existe uma agonia de coração
pelos que sofrem fome e guerra e a necessidade do evangelho da paz no meio das multidões que sofrem, as reuniões de oração da igreja responderão a essa questão. A intercessão na reunião de oração logo revelará uma igreja amorosa que cuida daqueles que estão sobrecarregados e oprimidos com provações e fardos. Aqueles que suportam provações muito penosas ou pessoas que passam por problemas outros, elas encontrarão conforto na reunião de oração, quando nós rogamos uns pelos outros, porque ali o Espírito Santo está especialmente atuando. Então, a reunião de oração realmente vai mostrar a saúde da igreja e aquilo que a igreja tanto valoriza, tanto se importa. E nós, dessas questões que foram até mencionadas aqui, serão motivos de orações para nós, inclusive hoje. E devem ser sempre. Então, a reunião de oração, ela se revela como algo realmente muito importante. Um outro estudioso, ele vai dizer o seguinte, sobre aqueles que participam sinceramente das reuniões de oração. Ele vai falar que aqueles que participam da reunião de oração experimentam alguns benefícios. Benefícios, sobretudo, espirituais, ao participarem disto que nós estamos para fazer aqui. Outras pessoas podem pensar que não há nenhum benefício na reunião de oração, mas há. Ele vai dizer o seguinte, ele vai mencionar pelo menos 4. Ele vai dizer que aqueles que participam da reunião de oração experimentam, em primeiro lugar, experimentam mais doce e puro deleite no exercício. Ele se refere aqui ao exercício da oração. Aqueles que participam ativamente, dispostos e com sinceridade, eles passarão a ter um deleite grande nisto, neste dever, meus irmãos. Veja, a oração é um dever nosso. E a partir do momento que nós começamos a nos exercitar no dever, nós passamos a amar este dever. Não é fazer as coisas simplesmente porque se eu estou com vontade ou não. Quando eu faço o que devo fazer, eu passo a amar aquilo que eu faço como dever. Isso é o que acontece na prática. E no que diz respeito à reunião de oração, é algo que nós certamente experimentaremos a partir do momento que nos empenharmos nisto. Em segundo lugar, ele vai dizer que aqueles que participam das reuniões de oração crescem mais rapidamente e com firmeza na graça. São aqueles que vão mais rapidamente do que outros que não se empenham neste dever, vão crescer nas graças, em piedade, em comunhão com o Senhor. Em terceiro lugar, aqueles que se envolvem com a reunião de oração tornam-se cristãos mais úteis, ativos e piedosos. São aqueles que vão, de alguma forma, frutificar na Igreja de Cristo, sendo uma bênção para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E em quarto lugar, ele vai dizer assim, tornam-se, por assim dizer, a vida e a alma da Igreja. A vida e a alma da Igreja, aqueles que se empenham em orar pela Igreja. Então o autor vai fazer uma pergunta, não é isso que devemos desejar? Não é isso que nós devemos aspirar na nossa caminhada? Então, meus irmãos, vir às reuniões de oração, ela nos ensinará muitas coisas, mas não somente a nós, inclusive a nossos filhos, aos filhos de vocês. Vir às reuniões de oração ensinará a seus filhos que, assim como a oração no seu lar une a família, quando se dedicam à oração no lar, no seu culto doméstico, a oração conjunta une a família de Cristo, isto é, a igreja. Nos tornará pessoas mais unidas uns aos outros. Nossos filhos devem, portanto, saber, e nós também, que além dos cultos públicos que nós temos a graça de desfrutar no domingo, o dia do Senhor, nenhuma atividade da igreja é tão importante quanto a reunião de oração. Depois do culto, no domingo,
nenhuma outra atividade da igreja é tão importante quanto a reunião de oração. Se todas as igrejas e famílias das igrejas levassem a sério a reunião de oração, que impacto isso teria ao redor do mundo? Se todas as igrejas se envolvessem nisto, empenhando-se verdadeiramente. Se Deus concorda em fazer o que 2 ou 3 pedem em concordância com sua vontade, o que fará Ele se milhares e milhões de pessoas pedirem de acordo com sua vontade? Imaginem isto. Não somente um grupo pequeno, mas a igreja de Cristo espalhada em toda a terra, rogando ao Senhor e clamando a Ele de acordo com a sua vontade revelada. Meus irmãos, isto certamente promoveria algo glorioso no mundo. Aquilo que tanto nós aguardamos e aspiramos para a igreja de Cristo e o reino do Senhor, certamente avançaria se nós nos empenhássemos mais na oração. A oração, dirá o autor, é o meio normal que Deus utiliza para derramar bênçãos celestiais sobre a terra. É um meio comum que todos nós temos a graça de desfrutar. Ainda um outro pastor certa vez sugeriu o seguinte, e nós concluiremos com estes pontos finais. Ele vai dizer o seguinte: para que nós passemos a amar a reunião de oração, para que a reunião de oração seja algo atrativo para nós. Ele vai dizer, primeiro, deixe a reunião de oração morar em seu coração. Ele vai dizer, olha, que a reunião de oração seja algo que esteja realmente no seu coração e que você ame isto. Este tempo que nós dedicaremos. Segundo, ele vai dizer, no seu culto doméstico, ore pela reunião de oração. Para que a Igreja de Cristo permaneça ativa neste dever tão importante. Terceiro, ele vai dizer, ore para que Cristo seja manifestado nesse encontro. Rogue para que o Senhor se manifeste de um modo especial no meio da Igreja de Cristo. Quarto, ele vai dizer, ore para que o Espírito Santo possa estar presente para aquecer, alegrar e animar cada coração na reunião de oração. Quinto, ele vai dizer para cada um de nós, sinta-se responsável por ela. Para que a reunião de oração permaneça de pé e vigorosa e firme, cada um de nós somos responsáveis por isto aqui. Então você vai assumir essa responsabilidade também. Sexto, faça dela um dever solene, um hábito e considere este momento como um grande privilégio. Um grande privilégio para nós e realmente se trata de um grande privilégio. Sétimo, acima de tudo, ore na reunião, participe. Não fique somente com essa questão na mente. Se ela realmente estiver no seu coração, você desejará vir para este lugar, para que nós possamos orar. Oitavo, ele vai dizer, deixe sua oração ser curta e diferente. É interessante o que ele vai mencionar aqui. Mas orações, a ideia é orações objetivas e orações por questões distintas. Ele vai mencionar no ponto 9, não toque na mesma tecla, ou seja, repetindo as mesmas orações pelos mesmos pedidos, né, para que possamos orar por questões diversas, por vários pontos. Décimo, ele vai ressaltar, evite orar por aquilo que já foi mencionado. Aquilo que alguém já orou, você então vai poder orar por mais outras questões realmente importantes para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E em 11º lugar e último, ele vai dizer, acredite em Cristo quando diz, promete estar no meio de mesmo 2 ou 3 reunidos em seu nome. Ele diz assim, você deve confiar nisto. Você deve estar certo de que não se trata de uma declaração que é indiferente a nós. Se trata de uma declaração bíblica
que nós, como igreja do Senhor, que nos reunimos para orar, devemos nos abraçar sem qualquer tipo de temor ou desconfiança. O Senhor, Ele está no nosso meio quando nós nos reunimos para clamar a Deus o Pai por nossas necessidades e por tudo aquilo relacionado ao reino. Saber que Cristo está em nosso meio deveria nos conduzir a, com muita alegria e inclusive ousadia, nos aproximarmos diante do trono da graça. Ter essa compreensão na nossa cabeça nos conduzirá a orar realmente, vigorosamente, intensamente, fervorosamente ao nosso Senhor, não somente nas nossas devoções particulares, mas também nestas ocasiões que o Senhor graciosamente nos concede a graça de desfrutar, que é reunião de oração pública, corporativa. Então, meus irmãos, as palavras finais são: orem. Orem sem cessar. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, como nos diz Efésios capítulo 3, verso de número 20. Amém.